situação já foi pior, mas ainda preocupa. No Brasil, todos os anos, milhares de profissionais são obrigados a se afastar do emprego por causa de doenças provocadas por esforços repetitivos. Em boa parte dos casos, a origem do problema é a falta de condições de trabalho. No sul do país, uma servidora pública não descansou até provar que foi vítima da negligência do Estado. Comecei a sentir dores no punho, eu ia nos centros de ortopedia, eles colocavam tala. Ficava ali alguns dias com a tala, depois voltava a trabalhar. Então, e assim foi indo durante vários anos, tala, gesso. Para a Zuleika, o que desencadeou todos os sintomas foi a rotina de trabalho. É que depois que se tornou servidora pública, ela passou a ficar boa parte do tempo digitando. E o pior, em condições precárias. Nós tínhamos que improvisar, nós não tínhamos móveis adequados, né? Tanto é que para digitar, nós tínhamos que pegar uma mesinha da impressora para colocar o teclado, para o teclado ficar mais ou menos na altura dos cotovelos, né? Só que a tela ficava em cima da mesa, que era uma mesa mais alta, né? E então a gente tinha que digitar aqui e olhar para o lado. Isso foi há 30 anos, uma época em que o país ainda não priorizava as condições de trabalho. No caso de Zuleika, o quadro se agravou com o tempo e ela foi obrigada a passar por 5 cirurgias e conviver com limitações cada vez maiores. As articulações estão todas gastas, também muitos gastos financeiros, porque a minha cozinha eu tive que automatizar. Tive que mudar a altura dos móveis por causa da cirurgia do pescoço, não posso abaixar muito a cabeça. A servidora pública foi vítima da síndrome conhecida como LER, lesões por esforços repetitivos. A pessoa sente dor por repetir a mesma ação com a mesma loja muscular, com o mesmo tendão, o dia inteiro e acaba sentindo dor. E se isso for prolongado no tempo, 1 ano, 2 anos, acaba tendo uma lesão irreversível. Foram vários afastamentos, até a constatação de que Zuleika não tinha mesmo condições de continuar trabalhando. O problema é que na avaliação do órgão público onde ela atuava, a doença que incapacitou a servidora foi a fibromialgia e não uma síndrome desenvolvida no serviço. Por causa dessa interpretação, o valor da aposentadoria foi fixado de forma proporcional ao tempo de contribuição. Resultado, a renda dela caiu pela metade. Aí eu decidi ir atrás dos meus direitos, porque eu tinha certeza que o meu caso era doença profissional, porque até então eu não tinha tido nada disso. O primeiro pedido de aposentadoria integral foi na esfera administrativa. Depois da negativa, o jeito foi procurar a justiça. A dona Zuleika, além do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pede uma indenização por conta de todo o sofrimento, as idas e vindas a médico, cirurgias todas que teve. A justiça concedeu a aposentadoria integral, além de uma indenização por dano moral no valor de R$30 mil. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e conseguiu suspender a ordem. Mas, como a decisão não foi unânime, o caso foi julgado novamente pelo TRF4, que dessa vez restabeleceu parte da sentença de 1º grau, mas reduziu a indenização para R$10 mil. Nesse caso concreto, nessa unidade em que ela trabalhava, se reconheceu ao longo do processo que essas condições não foram atendidas. Então, no momento que a União deixou de cumprir um dever que lhe cabia, ela praticou um ato ilícito, esse ato ilícito gerou um prejuízo para a autora e, consequentemente, a autora vai ter direito a essa indenização. Zuleika já recebe o salário integral. Hoje, ela encara a vitória nos tribunais como uma forma de chamar a atenção para um problema que ainda faz vítimas em todo o país. Eu me sinto aliviada, né? Esse é o termo, aliviada, porque apesar de não ter sido, né, o valor total ali da indenização, de ter baixado, mas mesmo assim eu vi que a justiça está vendo com outros olhos essa questão do dano moral,
por doença profissional. Uma boa notícia é que os casos de LER têm diminuído no Brasil. É que nos últimos anos, tanto as empresas privadas quanto os órgãos públicos passaram a investir em prevenção. A compra de imóveis adequados e até o estímulo a pausas durante o expediente são exemplos de cuidados recomendados por especialistas para garantir qualidade de vida e evitar a doença. Em órgãos públicos, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, a orientação é que o servidor pare por 10 minutos a cada 50 trabalhados. A recomendação foi instituída em 2010, com a chegada do processo eletrônico. É impossível que a gente fique mais do que 2 horas sentados em frente a uma tela ou 2 telas de computador sem pausar. Se não tem essa pausa, a fadiga é a primeira questão, a sobrecarga, os olhos vão ter ardência, as mãos vão adormecer, o corpo vai denunciar. No caso da troca dos móveis, o resultado foi imediato. Nós reduzimos em 40% o número de dias de licença para tratamento de saúde dessa amostra. Ou seja, a gente reduziu licença para tratamento de saúde quando se entregou uma cadeira nova para o servidor pensada adequadamente.